Senhor presidente, deputados, deputadas, bom, esse era um projeto que a gente esperava que viesse algo parecido à casa, porque a gente sabe que essa operação, chamada Operação Delaware, ela é a parte central hoje do processo de enfraquecimento das finanças públicas do estado do Rio de Janeiro. A gente, durante um ano inteiro, trabalhou junto com vários deputados e deputadas, deputado Valdec Carneiro, deputado Anderson Moraes, deputada Marta Rocha, deputado Eliomar Coelho, deputada Renata Souza, deputado Alexandre Freitas, não sei se eu estou aqui cometendo o equívoco de me esquecer de alguém, para apurar, né, o que foi essa operação. Resumidamente, essa foi uma operação eivada de ilegalidades, do início ao fim. Primeiro, porque ela foi uma operação que foi, de certa forma, plantada. É evidente que o governo do Estado, na gestão de Sérgio Cabral, foi deixando de repassar recursos ao Rio Previdência, aprofundando nele um desequilíbrio financeiro e induzindo o Rio Previdência a realizar captações de recursos no exterior. Não faltaram avisos do Tribunal de Contas, não faltaram avisos do Ministério Público, e esse caminho foi seguido durante todo o governo Cabral, induzindo a essas operações no exterior. Depois, essa operação é feita em bases legais fragilíssimas, porque a Secretaria do Tesouro Nacional tinha autorizado uma operação no mercado interno com Caixa Econômica e Banco do Brasil, que aconteceu no ano de 2013, mas que fez uma série de ressalvas sobre o que poderia ser feito e de que forma. Já em 2014, com base no parecer da operação de 2013, é feita uma nova operação com valores ainda maiores, de forma completamente diferente do que tinha sido a primeira, mas se utilizando do primeiro parecer. Então, isso é mais uma base de ilegalidade que ficou ali muito evidente no trabalho da CPI. O contrato, assinado integralmente em inglês, demorou anos para ser integralmente traduzido, ferindo o Código de Processo Civil brasileiro, que não autoriza esse tipo de contrato em língua estrangeira sem tradução juramentada. Isso é mais uma ilegalidade que, na nossa avaliação, deveria levar à anulação desse processo. Só que não para por aí. No seu conteúdo, o processo tem cláusulas tão desproporcionais que eles são cláusulas inaceitáveis do ponto de vista do princípio da economicidade que gere o serviço público brasileiro. Ao longo desse processo, no qual o Rio de Janeiro pegou emprestado cerca de 10 bilhões e já pagou mais de 13, o Estado do Rio de Janeiro vai ter que pagar mais de 30 bilhões por esse projeto, por esse processo. Pegou 10, vai ter que pagar mais de 30. E não é um pagamento que vai demorar 30 anos, não. É um pagamento que se dá num período relativamente curto, porque as taxas de juros são draconianas. Nas palavras do próprio atual presidente do Rio Previdência, talvez esse seja hoje um dos contratos internacionais assinados em dólar com as taxas de juros mais altas do mundo. A cláusula que o deputado Luiz Paulo já fez referência, que prevê o aumento da taxa de juros cada vez que o barril do petróleo cai, é uma taxa que evidentemente fere o princípio da economicidade. Cada vez que oscila o barril do petróleo para baixo, o juros sobe. Só que cada vez que o barril do petróleo oscila para cima, os juros não voltam a descer, não voltam ao patamar anterior, ele sobe e fica no patamar elevado de forma permanente. É uma cláusula desproporcional. O então procurador do Rio Previdência chegou a nos afirmar em CPI que alertou ao senhor Gustavo Barbosa, então presidente do Rio Previdência, de que essa cláusula era uma cláusula desproporcional. Nós pedimos a comprovação desse alerta, ele informou que fez oralmente, por telefone, para o ex-presidente do Rio Previdência, Gustavo Barbosa, que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes responsáveis por essa operação tão lesiva aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem hoje é que, mais uma vez, o barril do petróleo diminuiu, mais uma vez a gente tem essa possibilidade do aumento da taxa de juros, e, mais uma vez, a gente tem também a possibilidade da aceleração nos pagamentos, porque, além dos juros aumentarem,
os pagamentos se aceleram. Então, como já foi apresentado pelo deputado Luiz Paulo, a gente teria uma aceleração que, nesse momento, teria um impacto ainda mais nocivo para os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Por um lado, aumentaria os juros, então aumentaria a dívida total, e, por outro, teria uma facada imediata nesse momento. O que o governo do Estado tenta fazer, por favor, Flávio, para concluir, é pagar para não ser penalizado. Só que esse pagamento também é amargo. O governo do Estado do Rio de Janeiro está abrindo mão de mais de 400 milhões de reais numa operação que inicialmente somou de dinheiro conseguido 10 bilhões, então por isso que ele estabelece essa referência da taxa de juros, mas a verdade é que a gente está tomando mais veneno para tentar se desintoxicar dessa situação que está nos matando. Então, assim, para concluir, eu quero dizer o seguinte, esse é um projeto que a gente tem que contestar, esse é uma operação que a gente tem que contestar judicialmente. O governo do Estado do Rio de Janeiro tem que buscar apoio do governo federal e tem que contestar esse projeto. Ele é draconiano. O governo do Estado do Rio de Janeiro não pode sequer declarar moratória, porque, por lei e da maneira que ele foi estruturado, o dinheiro do royalties do petróleo vai primeiro para o exterior e só o que sobra é repassado para o Rio de Janeiro, o que obviamente nos fragiliza muitíssimo. Então, a contestação tem que ser feita na Justiça ou em conjunto com o governo federal. Mas a gente tem que ter claro que cada vez que a gente antecipa pagamentos, renegocia e etc., a gente está tomando mais de um veneno que está matando as finanças públicas do Rio de Janeiro. Por 10 bilhões, vão ser pagos mais de 30 num período de cerca de 10 anos. É um contrato draconiano que está arrebentando as finanças do Rio de Janeiro e que foi feito com consciência de que estava arrebentando as finanças do Rio de Janeiro.